Agora vamos falar sobre o papel das auditorias na responsabilidade social corporativa. Por que as auditorias são importantes? E por que as auditorias em termos de responsabilidade social corporativa, envolvendo, além das questões econômicas, questões ambientais e sociais? Porque existe um risco não financeiro associado às atividades. E essas auditorias vão estabelecer, identificar como a empresa está atuando, não só com relação às questões econômicas, mas também às questões ambientais e sociais. As auditorias ambientais, elas iniciam na década de 70, exatamente com a criação das agências ambientais e de fiscalização por parte do governo. Então, existem auditorias externas, auditorias que o governo vem e identifica como a empresa está operando e daí ele pode emitir uma licença, mas também existem auditorias internas, auditorias que vão evidenciar o que está acontecendo nas empresas. E a partir dessas auditorias é que é possível ter uma simetria de informações. A questão financeira tem uma relação muito forte com a questão ambiental e a questão social. Vamos um exemplo com relação às questões trabalhistas. Então, uma empresa tem uma lucratividade satisfatória, está informando essa lucratividade para o principal. Por outro lado, ela tem um passivo trabalhista. Ela alcançou essa rentabilidade não pagando os encargos sociais. O que isso vai gerar? É um risco não financeiro, um risco social, mas que vai ter um impacto no resultado final da empresa. As questões ambientais, operando uma instalação com baixos controles em termos de riscos ambientais. Um acidente vai gerar impactos ambientais e impactos financeiros elevados. E isso pode gerar um conflito. O investidor não quer se colocar, ter seu recurso, seu dinheiro associado a uma empresa que tem uma imagem ruim no mercado, uma imagem de empresa poluidora. Por isso que é importante para que a gente reduza os conflitos de agência, para que a gente reduza os custos de agência, para que se gere uma boa governança corporativa, a realização de auditorias. Auditorias contábeis e auditorias ambientais. Os mecanismos internos e externos estabelecem as exigências em termos de auditoria contábil, que você vai identificar qual é a real saúde financeira da empresa. Na auditoria ambiental, você vai identificar como esta empresa está causando impactos ambientais, por conta das suas emissões atmosféricas, dos resíduos sólidos, dos efluentes líquidos, como ela está consumindo os recursos naturais. E, numa perspectiva social, como os trabalhadores estão sendo tratados, se existe esse comprometimento, se existe principalmente condições de saúde e segurança operacional. Essas questões estão envolvidas nesse risco não financeiro. Existem diferentes tipos de auditorias ambientais. Vamos à primeira, auditoria de conformidade legal. Nesta auditoria, a questão-chave é identificar como a empresa está em conformidade
com as exigências legais. Como ela está atendendo os padrões de emissão, como ela está atendendo a legislação sobre materiais e produtos controlados, como está ocorrendo o relacionamento com o órgão ambiental, se as licenças de operação estão em dia. Essa auditoria de conformidade legal vai exatamente identificar qual a conformidade da empresa com relação aos requisitos legais. É aquela linha base para o funcionamento das empresas. Uma outra auditoria se chama Due Diligence. O que consiste essa auditoria? Ela vai identificar questões que afetam ou poderão afetar o patrimônio da empresa. Vamos para um exemplo desse tipo de auditoria. Numa fusão, um processo de fusão e de aquisição, que a empresa que vai ser adquirida tem um passivo ambiental que não está contabilizado. Este passivo ambiental pode afetar a lucratividade da empresa, ou seja, a partir desse tipo de auditoria, ela é importante na verificação do valor real da empresa, depois de descontadas todas essas questões civil, comercial, trabalhista e ambiental. Foram considerados os passivos ambientais, os passivos trabalhistas? Existe alguma pendência, algum processo em aberto com a comunidade que isso pode gerar custos mais adiante, um processo judicial? São exatamente essas questões que esse tipo de auditoria vai tratar. Auditoria do fornecedor. Esse tipo de auditoria ela é importante para que a empresa consiga estabelecer controles ao longo da sua cadeia de suprimento. Não adianta uma empresa se dizer responsável se o seu fornecedor não está atuando de forma responsável. Uma empresa de petróleo, por exemplo, ela faz auditoria do fornecedor para identificar, por exemplo, quais as condições de saúde e segurança dos trabalhadores da sua empresa fornecedora. Ela precisa garantir que as mesmas condições de saúde e segurança do seu trabalhador também sejam aplicadas aos seus fornecedores. Então, ela é empregada na seleção e avaliação de produtos e fornecedores. Eu posso exigir uma empresa que só contrate empresas que têm um modelo de gestão ambiental certificado pela ISO 14001. Então, eu estabeleço um critério de seleção dos fornecedores e é passível de auditoria. A auditoria de fornecedores ela é importante quando estabelece critérios ambientais nos processos de seleção de produtos e serviços a seus fornecedores. A auditoria do sistema de gestão ambiental. Existem dois tipos de auditoria: a auditoria interna e a auditoria externa. O que é uma auditoria interna? Quando a empresa monta um sistema de gestão ambiental, ela estabelece muitos critérios, procedimentos, controles das causas dos impactos ambientais. Mas é importante verificar se esses procedimentos que foram estabelecidos estão sendo realmente cumpridos. Vamos ver um exemplo. Uma empresa que tem um sistema de gestão ambiental, é importante que ela tenha funcionários conscientizados, treinados. Então, é importante que haja treinamentos e registros desses treinamentos. Uma auditoria do sistema de gestão ambiental vai procurar os registros desse treinamento. Uma auditoria interna do sistema de gestão ambiental vai identificar
como estão os padrões de emissão dos efluentes líquidos, exatamente para controlar todos os impactos ambientais do processo produtivo. A auditoria externa é chamada de auditoria de segunda parte e ela é produzida pelo interesse da organização. Você pode ter uma auditoria do sistema de gestão ambiental do fornecedor, ou seja, a empresa vai auditar o seu fornecedor, não apenas numa questão específica, mas identificar como funciona todo o sistema de gestão ambiental. E, finalmente, uma auditoria de terceira parte. A empresa tem um sistema de gestão ambiental e esse sistema é certificado, ou seja, ele toma como uma base uma norma como a ISO 14001. Uma terceira parte vai auditar e verificar se realmente o sistema está em implantação. Quais os benefícios dessa auditoria ambiental? Uma auditoria, ela vai identificar não conformidades e a partir dessas não conformidades permitir que sejam definidos controles, ações corretivas e preventivas para evitar que aquele dano ambiental ocorra novamente. Quais são as fases de um processo de auditoria ambiental? Existe uma primeira fase que trata da pré-auditoria. Ninguém vai fazer auditoria numa empresa e entrei e vim fazer auditoria. É preciso se preparar, é preciso receber a documentação, identificar quais são os locais, que tipo de questionamentos, qual é o padrão legal. A gente sabe que o padrão a legislação é a base mínima para o atendimento. A segunda fase, com base em toda essa documentação, é identificar in loco os registros, buscar conformidades, identificar se a empresa está executando os seus procedimentos conforme o padrão. E a terceira fase é fazer o relatório de pós-auditoria, ou seja, com base nessas informações que foram coletadas na auditoria in loco, ele gerar recomendações de ações preventivas, de ações corretivas. Então, a auditoria, ela é extremamente importante na manutenção de um sistema de gestão. É importante na manutenção da garantia da qualidade ambiental, na garantia da segurança e saúde dos operadores e na garantia de que o risco financeiro associado a esses problemas ambientais e sociais sejam minimizados, onde o valor real contábil da empresa represente exatamente o valor que a empresa tem no mercado. Neste bloco, eu apresentei para vocês diferentes tipos de auditorias ambientais e mostrei a relação da auditoria ambiental com a auditoria contábil. Vocês perceberam a importância destes mecanismos de auditoria para garantir o controle, para gerar ações corretivas e ações preventivas que vão permitir uma boa governança corporativa e uma atuação responsável das empresas nas questões econômicas, ambientais e sociais.